Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, irmãs, famílias, todos vocês que estão também nos vendo e nos ouvindo pela transmissão aí dessa live. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos presentes. Hoje é um dia muito especial para nós, sim. Todos os dias, né, tem a sua particularidade. Mas hoje é um dia expressivo para nós, especial, porque nós estamos aqui para comemorar, celebrar junto com os irmãos, diante de Deus, diante dos irmãos, 22 anos de história e de caminhada cristã desta igreja, que nos acolheu, a todos nós. Ao longo desses 22 anos, passamos o que passamos, mas estamos aqui. O Senhor nos preservou, nos abençoou, nos sustentou, pela sua graça, bondade e misericórdia. Por isso, o nosso coração se alegra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos. E nós vamos nesse momento ler um trecho da palavra do Senhor, para darmos início oficialmente a este culto de louvor, de celebração, de adoração ao nosso Deus, por conta desses 22 anos de história. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, gostaria que os irmãos que puderem, sua Bíblia, seu telefone aí, seu smartphone, enfim, e nós vamos apreciar a leitura bíblica. Tem um subtítulo na minha Bíblia, nesta minha versão, que diz assim: a revelação de Deus. Capítulo 1 de Hebreus, a partir do verso 1 em diante, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3: o Filho, que é o resplendor da sua glória, ou da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Até aqui apenas. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Jesus, a exaltação aqui é ao nome do Senhor Jesus, que é a revelação de Deus, o enviado de Deus para nossas vidas. Ele nos trouxe tão grande salvação. Somos gratos a Jesus. Ele tem a primazia, tem o primeiro lugar de espaço aqui, nesse lugar de adoração, de louvor. Aqui, a partir do nosso coração, é o Senhor Jesus que reina. É Ele que tem o melhor lugar para ocupar a nossa vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos ter uma breve palavra de oração e louvaremos ao Senhor a seguir com os cânticos de adoração. Feche seus olhos, por gentileza. Pai Celestial, te damos graças por esta noite especial que o Senhor nos deu e que o Senhor está presente conosco já ao longo desta caminhada, dessa trajetória, ao longo desses 22 anos de história, caminhada cristã, de edificação, de plantação, de bênçãos do Senhor, de crescimento do Senhor, sobre a vida desta amada igreja, Pai, Igreja do Nazareno Manancial,
Obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E haverá de continuar conosco, certamente, porque Tu és um Deus que não desampara os seus. És um Deus que tem a Tua igreja como sendo a menina dos Teus olhos. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por todos os que estão presentes, os que estão nos assistindo, nos vendo. Ó Deus, que o Senhor possa os abençoar de igual, que no nome de Jesus, o Senhor seja bem-vindo. Como também o Teu Espírito Santo a ministrar o nosso coração, falar conosco. Dá-nos uma palavra de poder, de encorajamento, de edificação nesta noite, no poder do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que se adentrou a este templo sagrado, a este santuário de adoração, de louvor, de exaltação ao Teu nome. Usa os músicos nessa hora, Pai, o ministério de louvor, de adoração da nossa igreja, para nos abençoar via altar igreja, Pai. Que o Senhor seja engrandecido, ó Deus das nossas vidas. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o domínio, por todos os séculos, pelos séculos. Amém, Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Louvemos ao Senhor. A graça e a paz a todos. Vamos nos colocar de pé? E que o som dessa festa possa subir aos céus e que a glória de Deus possa inundar este lugar. Vamos louvar com alegria. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, te louvar,
mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus. Te adoramos, Pai. Glória a Deus. Adoramos, Senhor. Aleluia, graças e paz, igreja, amém? Que alegria, 22 anos de celebração, essa noite de festa. Eu quero convidar você a continuarmos louvando ao Senhor, que você possa ter liberdade para pular, para celebrar aquele que vive, amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! As palmas! Vamos convidar a presença do Senhor nessa noite. Vem, Senhor. Vem, Senhor, enche este lugar. Vem, Senhor, enche este lugar. Com tua glória. Com tua glória. Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Peço para o Senhor falar com você nessa noite. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo segundo só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, oh, oh. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar.
E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de brincar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, aleluia. Nós queremos sempre viver junto de Ti, Jesus. Tua presença é real neste lugar, Senhor, nós te adoramos. Nós declaramos que Tu és o grande eu sou. Que Senhor possa ter liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem numa só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Quero estar perto de Ti, o mundo amar, se nele ficar, ver ossos secos, convido pra vez. Será que você pode levantar as suas mãos? Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Aleluia, querido. Independente da forma que você se achegou aqui nessa noite, eu quero convidar você a declarar para os seus problemas, para situações difíceis, para circunstâncias, que o grande eu sou que está no comando da sua vida. Declare nessa noite. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é montanhas, montanhas, montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis.
poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Glória a Deus. Nesse momento de louvor e adoração, queremos agora fazer um momento de intercessão. Estamos aqui comemorando 22 anos, um momento de alegria entre nós, irmãos. Isso é muito bom. Mas eu convido você agora a clamar pela sua família, interceder pelo seu irmão, pela sua causa, pela sua necessidade. Você agora pode ficar livre. Se quiser se colocar de joelho, se quiser fechar os seus olhos, se quiser orar por um irmão que está do seu lado direito, ou pelo seu irmão que está do lado esquerdo, fique à vontade. Esse é um momento de intercessão, um momento que vamos clamar juntos e vamos levantar um clamor nesse lugar para que possamos abençoar vidas, no nome de Jesus. Deus, nesse momento, Deus, queremos nos colocar aqui, Deus, no papel de servos, Deus, Pai. Queremos, Deus, interceder, Deus, pelas vidas que estão lá fora, Pai. Ó, Deus, que o Senhor possa, Deus, abençoar cada necessitado, Deus. Pai, nesse momento queremos colocar diante do Senhor cada família aqui dentro dessa casa representada, Pai. Entra, Deus, com a Tua causa, Deus. Abençoa, Deus, esse casamento, Deus. Pai, derrama da Tua bênção sobre a vida dessa família, Deus. Queremos repreender com autoridade toda a artimanha do mal sobre a vida das famílias dessa igreja, Pai, sobre a vida das famílias, Deus, desse bairro, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante do Senhor como servos, Deus, e declarar libertação, bênção sobre cada vida colocada no nome de Jesus. Ó, Pai, se tem alguém aqui, Deus, com um vício, que o Senhor possa libertar. Se tem alguém aqui, Deus, na prática do pecado, que o Senhor possa libertar. Que o Senhor é um Deus que cura, liberta, abençoa, transforma. Aleluia, Deus, queremos, Deus, te pedir com graça, Pai, crendo, Deus, que o Senhor fará o teu melhor. Ó, Pai, vai de encontro àquela família, Deus, que está precisando de um alimento. Leva, Deus, levanta pessoas, Pai. Leva o alimento para aquela casa, Deus. Vai de encontro àquele que está enfermo, Deus. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a causa, mas eu conheço um Deus, eu sirvo um Deus de milagre. Então que o Senhor possa entrar, Deus, naquele hospital, naquele leito, e levantar aquele que está caído, levantar aquele que está desanimado, no nome de Jesus, Deus. Entra, Deus, na mente de cada um, transforma as mentes, Pai, que querem, Deus, serem restaurados aqui nesse lugar, Pai. Transforma as famílias, Deus, porque servimos o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, glória a Deus. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Santo, poderoso, Grande eu sou, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus, querido. Nós celebramos a Ti, Jesus.
A ti seja a honra, a glória, o poder, Deus, o domínio. Em nome de Jesus. Aleluia. Som. Irmãos, eu gostaria nesse momento considerar aqui, lembrar dos nossos irmãos visitantes, né? Que alguns que já são da casa, alguns que vieram talvez pela primeira vez, segunda, né? E eu gostaria de saudar vocês, que vocês tenham um tempo bom, especial aqui, que Deus possa honrar esse tempo de vocês aqui, nessa noite especial para nós e para vocês que nos prestigia também, né? Estou vendo aqui o Arley com a família, né? Isaac, Arthur, Simone. Que Deus abençoe, obrigado por vocês, tá? Tem mais algumas pessoas. Cadê o Carlinhos? Está aqui. Pastor Carlinhos, com a Andréia, obrigado. A Luciana trouxe uma galerinha ali, as jovens, adolescentes. Estou vendo ali também. Tem mais alguém? Me ajudem a enxergar aqui. Estou vendo uma moça aqui. Deus abençoe, seja bem-vinda. Ah, sim, ela é amiga da Vera. Tá bom. Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe, né? Com a irmã lá no fundo lá. Como que você chama? Tamires também. Neta? Não? Neta da irmã. Obrigado. Deus abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém que eu esteja passando fora aqui, me ajudem? Tia Alzira, que está aqui também. Deus abençoe, tia Alzira, que já é da casa também, né? E a gente considera todos vocês no amor de Cristo Jesus. Obrigado pela presença de vocês, viu? Imensamente, em nome da igreja, quero agradecer a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Nós, nesse momento, queremos contribuir com esta obra. É algo da casa, os irmãos visitantes não fiquem constrangidos com isso, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês que tem contribuído, ajudado esta obra a se manter seguindo em frente, né? Com as despesas da casa, que é natural que se tenha, e a gente ajuda a manter, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, que você faça isso com alegria no seu coração, voluntariamente, tá? Não por uma imposição, não é o nosso costume, mas por devoção, por alegria a Deus, a obra dele, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar, consagrando esse tempo, esse período, né, a sua vida, seu trabalho, seu esforço, seu salário, que você recebe com sacrifício e que Deus possa recompensar e multiplicar na sua vida em nome de Jesus, de verdade, em nome de Jesus. Pai bendito, sou grato a Ti, ó Deus, por cada pessoa, cada homem, mulher, moço, moça do Senhor, que tem contribuído na obra do Senhor com seus recursos, ó Deus, em nome de Jesus, dando com alegria aquilo que o Senhor tem abençoado na vida deles. Nós agora consagramos, dedicamos ao Senhor, diante da Tua presença, Pai, esses recursos, entre os dízimos e ofertas, que nós agora estamos colocando diante do Teu altar, ó Pai, pedindo a Tua bênção, que o Senhor nos ajude na administração, ó Deus, que cada recurso seja direcionado, ó Deus, para a necessidade real da igreja do Senhor, e o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para a palavra, né? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Pastor reverendo Adalberto, que já é um amigo nosso, pastor da igreja aqui do Padre Anchieta, Vila Padre Anchieta, ou Vila Anchieta, né? Mas é uma honra tê-lo conosco. Pode você chegar aqui, por favor, pastor? A casa é sua, que Deus te use e nos abençoe em nome de Jesus, viu? Boa noite, irmãos. A graça e a paz, uma honra, uma alegria aí estar participando, que são 22 anos, né, da igreja de vocês. Eu imagino que é um dia muito especial. Nós fizemos agora recentemente também 30 anos e a gente tem que louvar a Deus porque essas portas estão abertas, almas têm sido ganhas aqui
Eu imagino que vocês já estão aqui na segunda geração, talvez até na terceira, né? Os pais que se achegaram, hoje os filhos, às vezes os netos, aqueles que se achegaram antes. Então, parabéns aí ao pastor Moacir aí por esse tempo, viu? Pelos obreiros que já passaram aqui. A gente nunca pode esquecer que antes da gente passou pessoas, vieram os pioneiros aqui, né? E a obra é feita dessa forma, né? Que nem uma corrida de bastão, né? A gente vem, passa o bastão, o outro pega, leva mais um pouco, e assim nós vamos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quero trazer uma palavra para vocês. É um dia de festa, e eu estava orando um pouco antes, aqui era umas 6 horas da tarde, e a gente fica pedindo a Deus uma palavra. E eu lembrei que também teve uma festa no livro de Esther, e eu queria trazer algumas verdades para os irmãos aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo 6. Livro de Esther, eu não sei quantos conhecem, já leram o livro de Esther, mas eu vou dar um pano de fundo. Sei que nos assiste também, uma boa noite. O capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que horas e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real, para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, havia lhe preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou, e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem ao quem deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem ao quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, o cavalo em quem o rei costuma montar, e sobre cuja cabeça tem sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que ele falou. E ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Só até aqui, mesmo assentado, feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai de amor, como já foi dito aqui nessa noite, é uma honra e um privilégio para nós aqui diante do Senhor nessa noite, honrar o Senhor por esses 22 anos que o Senhor concedeu que essas portas ficassem abertas aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por as almas que se achegaram e que ainda se achegarão nesse lugar. Obrigado pelo sustento da tua casa, obrigado pela vida do pastor Moacir, dos demais obreiros dessa casa. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente. Pedimos agora pela tua palavra, Senhor. Ela que tem o poder de nos mudar, ela que tem o poder de nos transformar, ó Deus.
ela que um dia nós ouvimos e hoje nós estamos aqui, porque um dia nós também respondemos a tua voz. Eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor me dê unção, graça e poder para ministrar mais uma vez a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Obrigado, estava um pouquinho de ruído, né? Amém. Irmãos, eu não sei se você já leu ou teve oportunidade, mas o capítulo 1 de Esther, eu vou ter que dar esse pano para você entender aqui a história. O Império Persa, onde é escrito esse livro aqui, foi o maior império, um dos maiores impérios que já aconteceu naquela região e naquela época. O Império Medo-Persa, que foi uma junção de uma cidade pequena dos medos e dos persas, que culminou nesse reino. E quem era o rei nessa ocasião era o rei Assuero, ou que a história chama de Xerxes, que é o mesmo rei. E esse rei então resolve dar uma festa, diferente da que a gente está aqui hoje, mas uma festa que durou 180 dias. E isso ele deu para todos os príncipes, os principados daquela época. E quando termina esses 180 dias, o rei resolve dar mais 7 dias de festa, agora para todo o povo da cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia naquela época. E no final, então, dessa festa, o que acontece? O rei Assuero, não sei quantos lembram da história, mandam chamar a rainha. Quem era a rainha nessa ocasião? Era a Vaste. Só que o rei já estava meio para lá de Bagdá, já estava embriagado do vinho, e ele então resolve agora chamar a rainha para apresentar, não só para os príncipes, mas para todo o povo que estava reunido ali naquela festa. Era para compor o final da festa. Então ele manda chamar Vaste. O problema, irmãos, é que 186 dias já tinham passado. E nesse período a rainha não aparece. Então aqui, irmãos, eu já começo a aplicar a mensagem para você. Como é difícil nós ficarmos num quarto, por melhor que esse quarto seja, enquanto o palácio está lotado. A lição aqui é o seguinte: como é difícil a gente esperar o tempo de Deus, quando a gente vê as coisas acontecendo lá fora, quando está todo mundo na festa e a gente está do lado de fora. Eu vou traduzir para você: é quando a cura se manifesta na vida do outro, mas não se manifesta na minha. É quando a porta de trabalho se abre na vida do outro, mas não se abre na minha. É quando o ministério do outro decola e parece que o meu ministério está parado. Ou seja, a gente ouve o barulho da festa, mas a gente não come uma coxinha. A gente ouve o barulho da festa, mas a gente não tem um brigadeiro para a gente comer. Mas o que Vaste não sabia é que o rei estava escondendo ela para o melhor dia da festa. O que Vaste não sabia era que o seu nome estava sendo elogiado dentro do palácio. O que ela não sabia é que o rei estava dizendo a respeito dela: Vaste é linda, Vaste é pura, Vaste é minha ajudadora. Mas ela, talvez como você nessa noite, esteja pensando o seguinte: mas ninguém tem olhado para mim, ninguém cita o meu nome, ninguém fala de mim, ninguém se lembrou de mim, a porta não se abre para mim. Talvez você chegou aqui nessa noite, entenda aqui o trocadilho e a aplicação da mensagem, achando que você foi abandonado pelo rei. Afinal, já se foram 186 dias e você ainda não foi chamado para nada. Mas o rei, entenda algo, está te guardando para o melhor da festa dele.
O rei está te aguardando para o ápice da festa. Não deixe nessa noite o diabo roubar a tua fé. Você acha que não tem nada acontecendo, mas no reino espiritual estão ventilando o teu nome. No reino espiritual estão dizendo a teu respeito. Aqui na terra você acha que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual tem um rei cuidando de mim e de você. Aí vem o erro. Se você continuar lendo o capítulo 2 do livro de Esther, você vai ver que Vaste, a rainha, já que ninguém chamou ela para a festa, já que ela se sentiu por escanteio, já que ninguém falava dela, a Bíblia vai dizer que ela resolve dar a sua própria festa em retaliação ao rei Assuero. Em outras palavras, dizendo o seguinte: até quando eu vou esperar? Talvez você chegou aqui se perguntando isso: até quando eu vou ficar esperando a porta se abrir? Até quando eu vou ficar esperando o meu casamento melhorar? Até quando eu vou esperar esse nódulo desaparecer? E Deus está dizendo: deixa de ser ansioso, você é a carta na manga do rei. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e o melhor vinho será deixado para o final da festa. Só que o que acontece agora? Ela dá uma festa. A Bíblia vai dizer que Vaste resolve dar um banquete. E quando o rei Assuero chama, e aqui, irmãos, eu não estou defendendo Assuero. Assuero era um bobalhão, bêbado, que estava chamando a rainha. Mas não é por causa disso que ele deixou de ser rei. E quando ele chama ela, ela não quer vir. Porque ela já estava com seus convidados. Ela não queria, porque agora ela não queria deixar a sua festa. Ela não veio, porque agora ela não queria deixar o seu banquete. Afinal, a decoração estava muito bonita. O que Vaste esqueceu é que sem o rei das nossas vidas não tem convidado, sem o rei não tem banquete, sem o rei não tem veste, sem o rei não tem coroa. A generosidade é tão grande de Deus que às vezes nós achamos que a honra é nossa, que os convidados são nossos, que o carro é nosso, que o cartão é nosso, e quando o rei nos chama, a gente dá uma desculpa: eu não vou hoje na igreja, porque hoje eu tenho aniversário. Hoje não dá porque eu estou cansado. Senhor, hoje não dá porque eu estou estudando. E nós esquecemos que quando ele foi assunto ao céu, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós esquecemos que sem ele não tem cartão, sem ele não tem trabalho, sem ele não tem faculdade, sem ele não tem paz no seu casamento, sem ele nada nós podemos fazer. Então entenda, não dá desculpa para chegar na frente do rei. O rei está aqui nessa noite e pode mudar o teu cenário. Será que quem crê para dar um glória a Deus? Só que a gente acha que é nosso. A gente esquece do princípio da mordomia cristã. Principalmente na sociedade que a gente está hoje. É o meu carro, é a minha igreja, é o meu microfone, não é nada seu, irmão. Porque antes de ser seu, passou pelas mãos dele. E hoje você sabe. Antes, quando você estava na ignorância, você não sabia, mas hoje você sabe. Amém? Quando a gente entra no capítulo 2, o que acontece, irmãos? Agora já não
Vasti já tinha perdido. Vasti agora já tinha sido aquela que foi deixada de lado. Foi aquela que, por conta de ter abandonado o rei a abandonou. E agora então que aparece Hadassa ou Esther na história. E você sabe que Esther, o que acontece? Agora alguém chega para o rei, seus conselheiros, e disse: olha, Vasti não chegou na tua presença, isso foi uma desonra para o Senhor. Então manda carta para as províncias e recruta jovens para ser a nova rainha. É aí que começa o livro, é aí que Esther, ou Hadassa, na língua hebraica, aparece no texto. E ela passa 6 meses por um processo, irmãos, naquela época, de embelezamento. E se você for estudar como os persas faziam isso, o que eles fizeram com Esther? Os persas tinham um processo para embelezar a rainha antes de se apresentar para esse concurso. Onde que está isso, pastor? No capítulo 2, a partir do verso de número 12. Não esse processo que eu vou te dizer, mas que eles mandam cartas, que vão chamar a rainha. Mas o ponto é o seguinte: o que eles faziam? Eles faziam um buraco no chão, e eles colocavam uma espécie de carvão, e eles pegavam um tecido, uma espécie de cobertor, colocavam sobre a pessoa, e essa pessoa ficava agachada perto daquele buraco de areia, e eles jogavam o quê? Essências nessa pessoa. E o que acontecia? O calor, irmãos, nós sabemos que abre os poros. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, se você for fazer uma sauna, é o processo de uma sauna. Quando você entra, seus poros abrem. E o que acontecia? Aquela essência entrava no corpo daquelas mulheres, das candidatas à futura rainha. E o que acontecia? Depois que elas saíam desse buraco, desse calor, desse lugar que elas estavam, o que acontecia? Quando você sai do calor, o seu poro fecha. E aquela essência permanecia na pele por um tempo. Como se hoje você usasse um perfume. Quanto tempo dura um perfume? 6 horas, 8 horas, depende da fixação do perfume. E nessa época eles faziam dessa forma. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque talvez você chegou aqui e está dizendo o seguinte: pastor, mas minha vida está uma situação complicada. Eu estou passando um calor aqui, mas entenda, o calor que você está passando é para abrir os teus poros, para que algo abra dentro de você, para que Deus coloque a essência dele aí dentro, o perfume que eu colocarei dentro de você, não vai mudar só você por fora, o perfume que Deus quer colocar dentro de você, também irá mudar você por dentro. Deus não te trouxe aqui só para mudar você por fora, Deus quer mudar a nossa essência. Deus não quer mudar só o seu estereótipo. Você não veio para Cristo só para vir com uma Bíblia debaixo do braço, vir bonitinho para a igreja. Você chegou aqui nessa noite porque Deus quer te mudar por dentro também. Entendido tudo isso, irmãos, a gente chega no capítulo 6 que nós lemos. Os personagens dessa história é um rei cruel e estúpido, que é o rei Assuero. Existe um vilão nessa história chamado Amã, que era o braço direito do rei Assuero. Existe uma nação em risco, que é o povo judeu. E existe o tio dessa futura rainha Esther, que é Mordecai. Esses são os personagens da história. Mas entenda o que eu vou te dizer agora, irmãos. E Deus? Aonde está Deus nessa história? O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez sequer no livro de Esther. Depois você lê na sua casa, não tem referência nenhuma de Deus nesse livro. Olha que interessante, Deus aparece no Éden como Criador.
Ele aparece lá em Ur dos Caldeus para Abraão, falando com Abraão. No Egito, ele aparece falando com Moisés. Agora, aqui na Pérsia, irmãos, você não ouve falar o nome dele. Não existe nenhuma menção no livro de Esther dizendo, Deus disse. Não existe nenhuma menção no livro de Esther dizendo, Deus escolheu. Não tem nenhuma menção dizendo, Deus decretou. Não tem nenhuma menção do templo aqui no livro. Não tem visões como no livro de Daniel. Não aparece a lei de Deus no livro de Esther como aparece no livro de Esdras. Não tem nenhum nome hebraico de Deus, Elohim, Yahvé, nada. E o que tem isso a ver comigo? Tem a ver que talvez há pessoas aqui nessa noite, porque eu não conheço quase muito poucos irmãos aqui. Talvez você entrou aqui, parece que Deus está escondido. Talvez você chegou aqui, parece que Deus está distante, está ausente, está indiferente. Uns falam que ouve a Deus, mas você não ouve. Outros dizem que sente a Deus, mas você não sente. E Deus está falando, do jeito que você não me vê nas páginas desse livro, do jeito que você não me encontra nas páginas desse livro, você não tem me visto, você não tem me encontrado, mas do jeito que eu trabalho no livro de Esther, eu trabalho também na tua vida, eu trabalho no oculto e no escondido, eu tenho trabalhado mesmo você não tendo me percebido, eu estou nas calamidades da tua vida, eu ouço o teu choro, eu ouço o teu gemido, eu sei das tuas preocupações, você pode não estar me vendo, você pode não estar me sentindo, mas eu continuo trabalhando. Não interessa, Deus em lugar nenhum na Bíblia fala que Deus é sentimento. João fala que Deus é amor, Deus é algumas coisas na Bíblia, mas independente se você está sentindo ou não, Ele continua trabalhando. Onde houverem dois ou mais, eu estaria no meio de vocês. Irmãos, tem uma pepita escondida no livro de Esther, que os teólogos chamam do quê? De providência divina. O que é providência? É o controle de Deus sobre a história. E eu falando, Deus me confirma essa palavra aqui que o pastor Moacir abriu o culto, Hebreus capítulo 1, verso de número 3, Deus diz que Ele sustenta todas as coisas por meio do que? Da sua palavra. No livro de Esther o mar não se abre, no livro de Esther o maná não cai do céu, no livro de Esther os mortos não ressuscitam. Opa, sai Satanás. No livro de Esther a virgem não dá a luz, mas Deus de forma invisível, inescrutável, impediu que o povo dele fosse extinguido. Deixa o gato passar, irmãos. Vem para cá, volta para cá, volta para a palavra. É assim que ele trabalha, irmãos. Quando a gente acha que vai naufragar, que vai afundar, porque quem nunca teve aqui no nosso meio essa sensação? Qual é o primeiro mentiroso? Levanta a mão. Que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus não está ouvindo, que Deus está falando com o irmão, não está falando com você, que Deus está respondendo o irmão, mas não está respondendo você. Acho que todo mundo aqui já teve essa situação. Mas a mensagem desse livro é: o socorro virá. Deus levantará alguém para te ajudar, ou você e eu seremos socorro na vida de alguém também.
porque a gente está num momento que a gente só quer socorro para a gente, a nossa sociedade. É o que o apóstolo Paulo diz, a gente parece que só está preocupado com o nosso ventre, a gente só está preocupado com o nosso umbigo, mas do jeito que a gente fala que o socorro virá, e o socorro vem mesmo, Deus também pode nos usar para ser socorro, você podia dar um glória, na vida de alguém. Você entendeu o capítulo 6, irmãos? Mordecai, que era o tio de Esther, a Bíblia vai dizer que ele fica na porta do palácio. E se você continua judeu, a propósito, eu vou falar no final da mensagem, também não vou ser cansativo, mas para você entender, uma das festas até hoje mais comemoradas no meio judaico é a festa de Purim, que é a festa do que? Da libertação do povo judeu, do extermínio que era para ter acontecido se não houvesse essa história aqui. Então Amã passava e todos se inclinavam, menos Mordecai. E Amã então faz a cabeça do rei Assuero para fazer o decreto, e o rei pede e faz o decreto. Só que esse registro, irmãos, havia sido feito oculto. Por isso que não houve uma recompensa imediata. Então presta atenção nisso que eu vou aplicar para você. Mordecai, irmãos, não sabia que aquele feito dele havia sido registrado. Onde eu estou querendo chegar, irmãos? Eu estou querendo chegar que você talvez ainda não tenha sido recompensado, mas já foi registrado. Ainda não te reconheceram na tua empresa, mas está registrado. Seu pastor não sabe dos teus feitos fora da igreja, mas está registrado. Aquilo que você tem feito para o teu próximo em secreto, vai te gerar uma recompensa, aonde? Em público, porque a Bíblia diz, aquilo que você fazer em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Quem vai te recompensar é o Deus de Israel. E quando o rei Assuero começa a pensar, ele fala, o texto que nós vemos, eu vou honrar ele. Ainda eu não sei o que eu vou fazer, mas o rei diz, eu vou honrar. E aí, irmãos, chegou na história nossa. O rei pergunta o seguinte, quem que está aí no pátio? E responderam o que para o rei Assuero? Amã. O que Amã estava fazendo no pátio? Esperando amanhecer o dia para apresentar o projeto da forca. Ele tinha desenhado uma forca para enforcar Mordecai. Por que enforcar Mordecai? Só pelo fato de Mordecai não se ajoelhar quando ele passava. Então ele estava o quê? Com o projeto pronto. Só que o que ele não sabia, que enquanto ele estava levando um projeto, o rei já havia estabelecido um decreto. O rei já sabia o que iria fazer a favor de Amã. Então, às vezes, nós estamos preocupados com os projetos do inimigo nas nossas vidas. Não é assim? Às vezes a gente fica encanado, encasquetado. Só que enquanto o inimigo está com um projeto, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores já tem o que? Um decreto. O que o inimigo tem? Um projeto. O que Mordecai tinha, irmãos? Um feito. Ele salvou a vida do rei quando ele disse que Bigtã e Pérez haveriam de matá-lo. Então entenda o que eu vou te falar aqui nessa noite. Um projeto nunca será maior do que um feito.
Eu vou repetir para você guardar. Um projeto nunca será maior do que, irmãos, do que um feito. O nome de Mordecai estava no livro das crônicas do rei, por causa do quê? De um feito e não de um projeto. Então o que entra nos registros do rei não é aquilo que você está pensando em fazer. O que entra nos registros do rei são o quê? Os teus feitos. Você quer ver uma prova disso? Você, quando faz o teu currículo, você coloca no teu currículo os seus projetos ou os seus feitos? Os feitos. Ou você vai mandar um currículo para uma empresa, você manda assim: eu pretendo fazer isso em 2025. Não. Você manda, o que você põe no teu CV, no seu currículo? Os teus feitos. Eu estava na empresa tal, vamos supor que sua área seja vendas. Eu estava na empresa tal em 2020, lá eu fechei 22 contratos. Lá eu fechei X milhões no ano. Lá eu coordenei X número de pessoas. Lá eu alcancei isso, lá eu fiz aquilo. Por isso que a nossa avó falava pra gente, que de intenção o inferno tá. Intenção não entra nos registros do rei. O que entra nos registros do rei são os nossos feitos. Então, enquanto Amã, o maligno, estava com um projeto de uma forca, Mordecai tinha um feito, e o feito estava o quê? Registrado. O projeto não estabelece uma recompensa, agora o feito estabelece um decreto da parte de Deus. Da boca de quem que sai o decreto? Daquele que tem o poder de estabelecer o fim das coisas. Quem que determina o fim de um filme, irmãos? É o protagonista? Quem determina o final de um filme é quem? O diretor. Então entenda algo, sabe por que ele pode determinar? Porque João disse que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, e só pode estabelecer o fim aquele que conhece o começo. Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Ele está vendo os teus feitos. Você pode não estar ouvindo, mas Ele está trabalhando. Só Ele pode determinar o fim das coisas. Você conhece alguém que pode determinar o fim de alguma coisa, irmãos? Eu estou aqui hoje, e eu estou fazendo uma oração, para Deus trabalhar na quinta-feira que vem na minha vida, você na sexta-feira, o outro no sábado, o outro talvez no meados do ano, o outro daqui a 15 dias, o outro orando para alguém sair do hospital, para Deus tocar. Só Ele pode visitar o nosso futuro. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem determina o princípio e sai do fim é aquele que opera no meio da nossa vida também. Então, irmãos, o inimigo, ele vem com projetos, com cara de decretos para a gente. O inimigo, ele vem assim: você vai morrer, eu vou te destruir, você não vai sair dessa, você não tem mais jeito. Só que isso daí não é feito, só é decreto. Você só entra se você quiser, você só entra se você acreditar. Mas isso é mentira, porque os decretos estão nas mãos do rei e não nas mãos de Satanás. Chegamos no desfecho. A mãe entra e o rei pergunta: o que eu faria para honrar uma pessoa? O texto que nós lemos diz o seguinte: que Amã, o maligno, pensa o seguinte: o rei está falando de mim.
Afinal, eu sou o braço direito dele. E o que Amã diz para o rei? Para você honrar uma pessoa, rei, primeiro você pega o cavalo real, depois você pega a veste real, depois você pega a coroa real, aí você põe alguém puxando a rédea do cavalo e vai andando com essa pessoa em cima do cavalo pela praça, dizendo o seguinte: é assim que o rei faz para aquele que o honra. E quando ele diz isso, o que o rei Assuero diz para Amã? É isso que você ele já crescendo, né? É isso que eu faria, afinal vai ser eu, pensando ele, né? O rei diz: então você vai fazer isso com Mordecai. Você vai pegar Mordecai, você vai colocar em cima do cavalo com a minha veste, vai vestir a minha coroa nele, e você vai pegar a rédea e vai saindo puxando o cavalo aí tudo na praça aí dizendo: é assim que o rei faz para aquele que o honra. É mais importante aquilo que o rei pensa ao meu respeito do que as coisas que ele pode me dar. Olha o que Mordecai fez, irmãos. Livrou o rei de ser morto, livrou uma nação inteira de ser dizimada. E se você terminar o livro de Esther, você vai perceber que Mordecai vira conselheiro da rainha, porque não era o que ele tinha, era o que ele era. Então não se preocupe com as distrações de Amã na tua vida. Se concentra em estar perto do rei. Se concentra em estar perto do rei. Enquanto você na glória, eu não vou parar. Se concentra em estar aqui perto do rei. Irmãos, eu te pergunto, quem orquestrou a insônia do rei? O que aconteceu, irmãos? O rei não conseguia dormir. Essa história que eu acabei de contar para você se deu da seguinte forma: o rei não conseguia dormir. E como ele não conseguia dormir, ele falou: traz o livro das crônicas. Pediu para o servo. Quando ele abriu o livro das crônicas, que história que caiu? Justamente a história de quem? De Mordecai. Eu te pergunto, quem fez o livro cair justo nessa história? Sendo que Amã já estava esperando no pátio com um projeto para matar Mordecai. Só, irmão, que quem é reto, justo diante de Deus, os planos de Amã viraram massinha de modelar nas mãos do Senhor. E eu termino aqui. O rei não podia revogar o decreto, porque quando o rei dava um decreto, ele não voltava mais atrás. O que ele fez então, irmãos? E aí tem todo o desdobramento do livro de Esther, que eu não tenho tempo aqui, que você sabe, depois você lê com calma, é um livro curto, muito interessante. Você vai perceber aquilo que eu te falei, você não vai ver o nome de Deus no livro escrito, mas Deus está trabalhando oculto em todo o tempo ali no livro. Ele emite então um novo decreto. Sabe o que ele diz no decreto? Como ele não podia desfazer o decreto, ele diz que agora os judeus poderiam se armar para lutar contra eles. Você já viu isso? É a mesma coisa hoje se o Putin fizesse um projeto. Esqueci o nome do país. Para a Ucrânia, dizendo: Ucrânia, estou mandando tanque para você, míssil para você lutar contra mim mesmo. Foi isso que aconteceu no texto. Tanto é que se você continuar lendo o livro de Esther, vai dizer que os judeus mataram 75 mil persas. Só dentro da cidade de Suzã, 500. Olha como Deus trabalha. O final do livro de Esther, você vai perceber que Deus é um Deus de reviravoltas.
A propósito, irmãos, e eu termino aqui, a Bíblia está cheia de reviravolta. Abraão e Sara foram dormir velhos e estéreis e acordaram grávidos. Reviravolta. José foi dormir prisioneiro e acordou como primeiro-ministro do Egito. Josué foi dormir, acordou, deu 6 voltas, não aconteceu nada. Na 7ª o muro caiu. Reviravolta. Daniel foi dormir achando que ia ser devorado, acordou com os leões de boca fechada. Reviravolta. Porque para Deus nenhum roteiro é previsível, nenhum desfecho é garantido, nenhum enredo vai acontecer do jeito que você imagina. Ele pode mudar o rumo da minha e da tua história a qualquer momento. Você pode ter entrado aqui na tua cabeça debaixo de uma sentença, mas você sabe que a última sentença é do Senhor. Toda mensagem boa, você tem seminarista aqui, não tem? Você tem que acabar em Jesus. Dá uma dica para os... A maior reviravolta, irmãos, de todos os tempos, aconteceu num cemitério em volta de Jerusalém. Jesus se tornou cadáver, um defunto sem pulsação, sem respiração. Quem olhava não tinha mais esperança. 3 pregos foram suficientes para apagar a luz do mundo, mas de repente o seu coração volta a bater. E o Amã dessa história de Jesus teve a cabeça esmagada. Reviravolta. Quem disse que Deus não tem uma reviravolta para mim e para você, irmãos? Eu cheguei aqui hoje no culto, irmãos. Só é para eu parar de pregar esse barulho aqui? Não. Então. Porque às vezes na Assembleia de Deus, tem umas assembleias, hoje em dia a maioria está sem microfone, mas tem algumas assembleias que é microfone de fio. Aí o pastor dá uma puxadinha quando dá horário. Assim, opa, microfone dá. E agora eu esqueci o que eu estava falando, irmãos. Eu cheguei aqui hoje no culto, perguntei para o pastor Macir como tinha acontecido a cirurgia dele. Acho que os irmãos sabem, né? Da retirada da vesícula. E eu passei também irmãos, que pelo decreto eu tive, em meados de 2020, eu fui internado com uma pancreatite. Pâncreas, terrível. Pâncreas não tem remédio, irmãos. É jejum. Eu fiquei 6 dias em jejum, irmãos. Eu perdi 12 quilos. Tudo bem, pancreatite, saí do hospital. Passou um tempinho, falei para a igreja, eu preciso de um tempo, fui viajar. Peguei minha família, fomos para o sul. E eu tinha feito uma tomografia também, pastor, e fui para o sul. E não deu tempo de eu pegar o resultado. Falei, depois eu pego pela internet, hoje a gente tem essa facilidade, né? E mando para o médico. Aí cheguei, a gente estava em Florianópolis, à noite, tudo, fui dar uma olhadinha, saiu o resultado das imagens. Peguei e mandei para o médico. O médico me mandou um áudio dizendo assim, volta para casa, você teve uma trombose no seu abdômen. Eu falei, misericórdia. Ele falou, começa a tomar anticoagulante agora, onde você estiver. Peguei, liguei pro motoboy, o cara veio da farmácia com anticoagulante, tomei. No dia eu fiquei, não vou confessar, sou ser humano igual você, irmãos. Fui sair com a minha família, comi uma pizza, voltamos, eu fui orar. Aí orei, acalmei, coloquei o seguinte na minha cabeça, ninguém morre na véspera, irmão. Jó disse que nós temos todos os nossos dias contados. Eu não vou. Daquele dia eu desencanei, no outro dia acordei e fui correr, irmãos, fui na praia correr. Deu prazo, eu voltei e fui para um cirurgião vascular.
Cheguei lá com a minha esposa, eu tive uma trombose, depois você pesquisa na internet, na veia porta. A veia porta é a veia mais calibrosa que a gente tem, que entra dentro do fígado. Eu tenho um coágulo aqui. Eu cheguei com a minha esposa lá, levei a tomografia, e minha esposa perguntou assim para o cirurgião vascular, falou assim: doutor, qual é a implicação dessa trombose que deu nele? Ele falou, aquela calma de médico, né, irmão? Não, era para ter sido fatal. Eu fiquei olhando na hora, como assim? Não, era para ter sido fatal. Era para ter parado o teu fígado, dado uma embolia pulmonar em você, e você ter morrido. Eu falei, nossa, que simples, né, doutor? Legal, né? Eu saí de lá assim, chocado. Estou em tratamento ainda. Por que eu estou contando isso para você, irmãos? Porque eu acredito nessa palavra que eu estou pregando para você. Eu não sou pastor itinerante. Eu não vim aqui para te dar uma promessa e daqui a pouco amanhã eu estou pregando em outra igreja. Estou falando para você que Deus trabalha no oculto e no escondido. Eu nem sabia que Ele estava fechando a minha sepultura. Talvez você nem sabe, você veio aqui para cá hoje, Deus te livrou de um infarto no caminho, te livrou de parar um motoqueiro e ter um latrocínio, te dar um tiro e levar o que você tinha. A gente não sabe, mas Ele está trabalhando, e o Deus que começou a obra, Ele vai completar. Eu creio que se Deus me livrou da morte, Ele vai completar essa cura que Ele começou, da mesma forma que eu profetizo na tua vida, que Ele vai completar na tua também. É duro, irmãos, que eu estou pregando agora, eu estou com dor. Daqui a pouco eu vou terminar, não vejo a hora de tomar umas gotinhas. É a vida. A grande obra Deus já fez. Se eu estar aqui de novo pregando, irmão, já glória a Deus. Só que tem alguns espinhos que Deus deixa, né, irmãos? Paulo foi assim, por que comigo vai ser diferente? Paulo orou, Deus falou, não, esse daí vai ficar. Não sei se ele vai deixar, pode tirar, tá? Eu creio que vai tirar. Eu já falei 3 vezes que eu estou terminando, né? Pastor é assim. Agora, quando é a terceira, é que nem chamada de... Agora é de verdade. A maior festa, irmãos, como eu disse para vocês no começo da mensagem, até hoje é a festa de Purim. A festa de Purim, irmãos, funciona assim até hoje. Se você for lá em São Paulo, numa sinagoga, ou conversar com um judeu ortodoxo, funciona assim a festa de Purim. Eles comem, eles bebem, e eles leem o livro de Esther. E quando eles falam o nome de Amã, os judeus vaiam. Agora, quando eles falam o nome de Mordecai e de Esther, eles aplaudem, eles assoviam. É assim que eles comemoram a festa de Purim hoje, nas sinagogas. E o que é interessante, irmãos, é que eles comem uma bolachinha triangular, que chama Homistache. Ela é uma bolacha triangular, recheada com geleia. Só que a geleia não pode sair para fora da bolacha. A Homistache, ela tem que ser feita da forma que você olhar para ela, porque ela é tipo um sanduichinho. A geleia não pode aparecer. Por quê? Porque a geleia representa o Deus escondido. A geleia representa esse Deus que operou tudo que Ele operou aqui sem o nome dEle aparecer. E eu termino dizendo isso para você. Ele está escondido, irmãos,
entre o seu problema e a resolução dele. Ele está escondido entre a sua doença e o tratamento dela. Ele está escondido entre a tua crise e a normalidade dela. Talvez você chegou aqui nessa noite como Vaste, você já se moveu em direção do rei, mas hoje você não está se movendo mais. Talvez hoje você está mergulhado nos seus próprios banquetes, esquecendo que quem tem o poder de mudar a nossa vida é o Rei dos Reis, e o Deus que operou na minha vida, na vida do pastor Moacir, vai também operar na tua. E você podia ir ficando de pé e foi glorificando, porque a glória não é para o pregador, a glória é para a mensagem, a glória não é para o instrumento, a glória é para Deus. Então se coloca de pé e, por favor, você podia falar um glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te amo. Vai louvando os seus 22 anos dessa igreja. Eu te adoro por essas portas abertas, Senhor. Eu quero glorificar, Deus, porque o Senhor deu livramentos na minha vida durante essa semana, Senhor, coisas que eu nem imaginei, o Senhor tocou. Mas o meu marido está com problema, a minha mulher está com problema, mas Deus está trabalhando no coração dele. É como aquela parábola que Jesus conta da semente, diz que o semeador levantava, olhava para a terra de dia e de noite, e não via nada, mas a semente dentro da terra está geminando. Você não está vendo, mas a semente está crescendo, a semente está fazendo raízes, e eu creio que esse Deus escondido continua trabalhando. Talvez você entrou aqui hoje assim cabisbaixo, com apatia espiritual, o teu fogo querendo apagar, mas o teu fogo há de acender aqui nessa noite. O teu fogo vai voltar a queimar, porque Deus continua operando. Oh, aleluia! Será que tem alguém para orar para a tua vida? Eu já estou aqui, porque eu preciso que Deus complete essa cura na minha vida. Será que tem mais alguém que você podia vir aqui, ó, no altar? Porque altar, eu creio que é lugar de resposta. Eu creio, por isso que eu já estou aqui. Será que tem alguém que para orar por você, para nós impormos as mãos sobre você, e para novamente você sentir o toque do Senhor? Teu trono assim está, teu nome mutável é. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é, imutável é, vitorioso é. Oh, oh, oh. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está, teu trono falível é. Os reinos vêm e vão,
teu trono assim está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome mutável é, vitorioso é, teu trono assim. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome mutável é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é um Deus do extraordinário. Deus continua realizando em você o seu querer e o seu efetuar. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração, abrir nossa alma, rasgar o nosso coração diante dele. Eu quero crer com você que isso, de fato, essa palavra que nós tomamos para a nossa vida nessa noite, se torne uma realidade para o decorrer dos nossos dias. A partir de então, de agora, em nome de Jesus. É pela fé, irmão. Não é pelo muito falar, não é por nada, é pela fé. Confia, creia. Deposite sua fé, sua confiança num Deus que não te engana, não te passa para trás, não te decepciona. Um Deus que é justo, que olha para a tua necessidade, para a tua realidade e age em teu favor, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Sente-se um pouquinho só, por gentileza, só dar uma palavra final no sentido do decorrer aqui agora. Nós vamos já liberar os irmãos, dar a bênção aqui. Nós temos só algum lembrete, tá bom, que eu queria deixar com os irmãos. Nós vamos ter amanhã pela manhã, na escola bíblica, no período da escola bíblica dominical, das 9 até próximo das 11 horas, tá? Uma palestra específica para a família, não é casais em específico, mas pode vir o casal, claro, com filho, sem filho, não tem problema, tá bom? É uma palestra especificamente familiar para as famílias
aqui representadas. Se você pode vir sozinho, esposo ou esposa, não tem problema também. A psicóloga Vera Paiva, né, que estará conosco aqui, da Igreja de Maria Antônia, estará ministrando uma palestra, né, nesse âmbito da família, da necessidade da família, né, família, projeto de Deus para as nossas vidas, e que você venha e seja abençoado em nome de Jesus, né? Na direção da escola dominical, foi feito convite a ela, e ela aceitou de pronto, já é uma conhecida da igreja, né? Louvamos a Deus pelo nome dela, e que o Senhor possa usá-la e usar a vida dos irmãos para vir e receber uma palavra de direção, uma orientação, né? No rumo da psicologia, do entendimento da palavra de Deus para você e para mim amanhã, pela manhã, em nome de Jesus. Amém, irmão? Todos são convidados, todos são convidados. Venha ter um tempo gostoso, abençoado conosco amanhã, a partir das 9. Portanto, palestra para famílias, tá bom? Deus abençoe. E também nós vamos ter agora, logo no final, um caldo que será servido, um caldo de mandioca, abençoado ali, né? Com a torradinha ali, talvez, eu não sei se chegou a torradinha ali, se deu tempo de chegar. Mas, enfim, se não chegou, não tem problema. Mas que você possa desfrutar desse momento de comunhão, tá bom? E amanhã segue a programação, nós estaremos aqui recebendo o pastor Ezequiel, né, Igreja de Valinhos, está trazendo a palavra de Deus para a nossa vida também, né? E será um tempo abençoador na nossa festividade, nossa celebração desses 22 anos de história, de caminhada, de vida cristã na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Adalberto, com respeito, com carinho, coração mesmo, você, amigão, homem de Deus, né? Conheço a trajetória do irmão, abençoado mesmo, um moço que teme a Deus, que busca servir ao Senhor com fidelidade, pé no chão, né? Na sã doutrina da palavra de Deus, prega a verdade, a palavra de Deus, com a vida, não tem preço. E está ali na peleja, na igreja da Vila Anchieta, como eu disse, uma reforma ali, uma reconstrução do templo maior, será uma bênção ali, e nos alegramos com vocês, em nome de Jesus, viu? Um abraço para a igreja, né? Que Deus possa abençoar ricamente a família, e nosso carinho, nosso amor por vocês também. Obrigado, viu? Feche seus olhos, mesmo assentados, né? Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigado mais uma vez pelas pessoas que nos visitam, que estão aqui nos dando, né, esse espaço de abrilhantar mais a nossa festa aqui em nome de Jesus. Obrigado, viu? A todos. Pai Celestial, te damos graças nesta noite, desde o início da preparação deste culto de celebração a Ti, ó Deus. Obrigado, porque nós temos certeza que as portas do nosso coração já estavam abertas para que o Senhor viesse através do Teu Espírito Santo, usando o Teu servo para falar conosco, ministrar uma palavra poderosa ao nosso coração, à nossa alma, ó Deus, para que nós possamos seguir adiante pela fé, na confiança plena de que o Senhor Jesus é conosco e trabalha no oculto, que às vezes nós não vemos, às vezes não sentimos, aliás, não temos que sentir, mas temos que crer e confiar para então receber a Tua palavra no nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo se manifesta no nosso meio, como tem se manifestado, ó Deus, em nome de Jesus, na vida das pessoas, dos enfermos, dos angustiados, ó Deus, do desamparado que se sente assim, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor estenda a Tua mão de poder e de graça, e ministre cura, libertação, transformação de vidas neste lugar, porque aqui, ó Deus, o Teu óleo, a Tua unção que cura, ó Deus, está sendo derramada ao longo dos dias, ao longo desses 22 anos, sobre a vida daqueles que haverão e que têm entrado sobre essas portas. Entramos para adorar e saímos para servir ao Senhor. Obrigado, Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com você, ó amada igreja, e assim sendo, aos que creem e confiam, digam amém. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Obrigado você que nos vê, nos prestigia pelas redes sociais. Deus abençoe, um forte abraço, com carinho, no amor de Cristo. Até mais, Deus abençoe.